Conexão diamante no ar. Aos 40, o corpo muda, a pele muda, o ritmo e a visão de mundo. E de repente, o que você vê no espelho não combina com o que você sente. E aí a autoestima fica abalada, a relação com o corpo bagunçada e a imagem meio perdida. Mas quando você se redescobre nessa nova fase, sua história, sua potência, seus encantos, suas novas verdades, descobre que não precisa mais caber em expectativas que nunca foram suas. Porque depois dos 40, a pergunta já não é mais o que pensam de mim, mas como eu quero me sentir daqui para frente. Então, se você tem mais de 40 ou está se preparando para essa fase, fica aqui com a gente, que o assunto de hoje é autoestima, corpo e imagem depois dos 40. A redescoberta que transforma tudo. E eu tenho aqui dois convidados maravilhosos, dois amigos queridos, talentosos, que têm muita bagagem para contar aqui para nós sobre esse assunto e trazer algumas dicas, compartilhar, porque aqui o espaço é para a gente bater um papo, né? O negócio aqui é leve. Querido Carlinhos Piobox, meu amigo querido, que prazer ter você aqui. Lu, obrigado, muito bom estar aqui com você também, parabéns pelo programa, né? E demorou, né? Demorou porque eu sei dessa sua disposição sempre em trazer novidades, coisas de comportamento, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E o mais feliz ainda, e sua querida esposa, Olá, que canta e obrigada. encanta? Então, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui também e parabéns pelo seu programa. Patrícia Vamos lá. Andréia vai contribuir muito com a gente, que a gente já conversou muito sobre esse assunto, agora nós vamos trazer aqui, né, para o público, Vamos, que nós somos companheiros aí de fase, né, com Patrícia? certeza. Mas aqui a ideia hoje é a gente trazer um pouco das inquietações, vamos dizer assim, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, porque a gente pensa que são só as mulheres, não, né? Os homens também têm a sua transição ali. Com certeza. As mulheres acho que é mais intenso, né, Patrícia? Com O negócio é, o certeza. bicho O negócio pega. pega mais pesado aqui para esse lado. Mas também mostrar que o apoio é muito importante. Então, eu quis trazer um casal para mostrar os dois olhares, né, do homem e da mulher, de como lidam com essa nova fase. A gente trazer os desafios e também as delícias, como eu brinco. E também, assim, falar dessa parceria mesmo, né, de como o marido pode ajudar a esposa nesse momento, principalmente no nosso querido climatério. Sim. Ô, E o meu danado! marido ajuda muito. Então, eu sei que ele é um homem, né, de sensibilidade, de parceria. Então, quis trazê-los aqui para esses dois motivos. E aí, se você conhece alguém que está passando por essa fase, já compartilha, já chama para assistir também, porque vai ser rico aqui o negócio. Então, vamos começar. A vida depois dos 40. Como é que é esse negócio, hein, Carlinhos? Olha, a minha vida depois dos 40 já começou há um bom tempo. Que é Comecei isso? bem, porque quando eu fiz 40, nasceu o meu quarto filho, o André Luiz. Eu estava no segundo casamento. Então, eu nunca tive problemas com idade, com maturidade, com amadurecimento, porque talvez pela própria dificuldade de vida que a gente tem, abençoadas dificuldades sobre alguns aspectos, eu sempre vivi o meu momento presente, porque eu tinha realmente que sobreviver sempre a cada dia, né? E ver como é que a gente segue amanhã. Mas hoje é que a gente vai. E com isso, o tempo para mim sempre foi uma coisa que eu busquei aproveitar da melhor forma. E então foi tranquilo. Agora, sem dúvida alguma que em determinados momentos da vida você vai desacelerando um pouco seu próprio ritmo por esse amadurecimento e às vezes você se pega mesmo olhando, pensando, olhando para o espelho, vendo alguma diferença. Mas até nisso eu tenho assim um cuidado, porque eu pratico atividade física todos os dias, busco muito me alimentar. Depois que eu passei a me relacionar com a Patrícia, melhorou ainda mais essa questão da alimentação. Então, eu diria que a gente, quando muito, no meu caso, a gente fica pensando o que, que a gente ainda pode fazer com o tempo que resta, porque eu já vivi, em tese, mais de, no caso, me resta um terço de vida, talvez menos, pela expectativa de vida, que a gente pode ir amanhã, mas pode ir daqui a mais tempo. Eu sou de uma família de pessoas longevas. A minha avózinha querida veio a falecer com 96 anos, né? Meu pai mesmo acabou sendo vítima de um acidente doméstico, eu estava com 84 anos, fazendo planos para sempre. Então,
Não dá para a gente dizer que vai ser amanhã ou vai depois, mas, em tese, eu me ocupo mais em ver como é que eu vou preencher melhor esse tempo que ainda me resta, seja ele qual for. Muito bom. E você, Patrícia? Fala dessa Então, transição aí. essa transição. Aos 40, pensando nessa fase, quando eu fiz 40, eu estava fazendo circo. Então, assim, eu estava com muita energia. Eu estava com muita energia. Não sei se é porque eu menstruei mais tarde, um pouquinho mais tarde. Então, assim, essa fase da menopausa veio um pouquinho mais tarde. Então, assim, aos 40 eu estava fazendo circo, eu estava no auge, eu estava dançando, eu estava bombando para tudo quanto é lado. Então, assim, eu tinha bastante energia. Tinha bastante energia, veja bem. Então, assim, aí quando começou a passar dos 45, começaram, assim, a vir, assim, umas indisposições que eu não tinha, sabe? Foi mais depois que eu quebrei meu joelho, porque eu fiquei parada um tempo, e eu acho que essa fase de eu ter ficado parada um tempo me fez dar uma engordadinha, e aí eu não me reconheci mais no espelho, sabe? Falei, gente, quem que é essa gordinha aqui que tá aqui, né? Então, assim, eu ficava, né, com essa coisa. Mas aí veio esse rapaz maravilhoso aqui, que fica o tempo todo enchendo minha bola, falando que eu tô linda, que eu tô maravilhosa. Eu falei, então tá bom, tô linda, tô Tá maravilhosa. maravilhosa mesmo, então. Ok. Pronto. Mas tá, E tá mesmo, né, dona Sempre Patrícia? Estamos. sempre, sempre. E aí eu sempre falo assim que o primeiro passo, né, é você olhar no espelho e se ver com bons É, olhos, né? isso, Então, assim, isso, se eu isso. falo, se eu olho no espelho e falo, nossa, como eu tô linda, como eu tô Uhum. arrasando, É, a gente vai emanar isso, vai, né, com fazer com que as certeza. pessoas também vejam a gente de outra forma. Uhum. E aí, assim, existe alguns desafios que surgem aí nessa fase, né? Claro que eu falo assim que tem o lado das delícias, que é o quê? Até quero compartilhar um pouco da minha história, porque eu estou vivendo essa Sim. transição também, né? Uhum. Eu percebi que a gente começa a ver a vida de uma forma tão diferente, né? Assim, parece que os filtros mudam. E aquilo que às vezes parecia importante, de repente perde importância. Parece que você passa a priorizar outras coisas, Exatamente. não Essa é? aqui é a É. questão. Eu acho assim, para quem tem um relacionamento e os dois estão nessa, digamos, passaram dessa fase dos 40, por assim dizer, eu acho que é muito importante que haja essa cumplicidade. A Patrícia falou a respeito de eu estar sempre falando que ela está bem, está bonita. Primeiro, eu realmente acho ela linda demais. Depois que eu me sinto muito à vontade para estar assim com ela, porque eu acho que as pessoas que estão conosco, elas não estão na vida da gente por acaso. E ainda que fosse por acaso, você pode tornar esse acaso algo mais interessante. É uma questão de sensatez, você valorizar quem está do seu lado. Como é que você vai viver com alguém não buscando o melhor dessa pessoa? É uma bobagem. Então, mesmo que eu já não tivesse essa admiração por ela, com toda certeza eu ia querer construir esse tempo que nós estamos juntos com a melhor qualidade. E a maturidade traz um pouco disso. Sem dúvida alguma que a gente mais jovem, isso é óbvio, né? Uma questão cronológica, a gente tem uma visão menos ampla da vida, você aprendeu menos. À medida que o tempo vai passando, você vai absorvendo novas experiências, você vai tendo um olhar mais amplo para tudo. E isso inclui, pelo menos no meu caso, mais paciência, mais tolerância com tudo. Às vezes eu vejo alguns amigos, que a gente tem a confraria da gente, naturalmente fala, estou ficando cada vez mais impaciente, estou aguentando mais, não estou com paciência para isso. Olha, eu já sou o contrário, porque eu acho que é um privilégio estar aqui. Quando alguém chega para mim, olha para mim e fala, ei, cara, meu tempo passa, aí a resposta que eu dou é a mesma, invariavelmente, ainda bem, né? Porque quantos até mais jovens que eu não estão mais aqui? Então, primeiro é um senso de gratidão. Depois que eu acho que tudo está no tempo que você absorve. As mudanças vão surgir, né? A gente tem o problema da sarcopenia, por exemplo, que é uma coisa natural, não tem como. Mas se ela existe, existe a possibilidade de você se cuidar com exercício, alimentação, essa coisa toda. Eu acho que o grande desafio mesmo é você aceitar algo que você não tem controle, que é a passar do tempo. E dentro dessa aceitação, buscar dar o melhor de você para que essa chegada desse tempo, essa passagem do tempo seja preenchida da melhor forma. E quando a gente tem alguém do lado da gente, como eu falei, você está no relacionamento, isso é maravilhoso. Se você está sozinho, vai curtir sua companhia, não tem companhia melhor do que a gente mesmo, mesmo com relacionamento. Mas estando com relacionamento, quando você flui na mesma direção
no mesmo objetivo, fica muito mais fácil. É. O que foi mais desafiador para você, Patrícia, nesse Então, assim, novo momento? eu sempre fui muito observadora de mim mesma, né? Então, assim, qualquer mudança que acontece comigo no meu corpo, na minha disposição, eu percebo, porque não é comum que as pessoas percebam isso. Tipo assim, passa batido muitas vezes porque as pessoas não se observam, né? Não buscam o autoconhecimento. Então, assim, essa minha busca, tipo assim, nossa, eu percebo cada milímetro de coisa que acontece comigo. Então, assim, às vezes ele fala até que eu sou exagerado, que não precisa disso tudo, mas eu percebo as mudanças que ocorreram comigo. Eu fiquei um pouco mais indisposta, né, com um ganho de peso, né, que a menopausa traz esse ganho de peso. A pré-menopausa, eu estou na pré-menopausa, né? E essa pré-menopausa me trouxe essa indisposição. Eu fiquei bem indisposta, falava, gente, o que está acontecendo comigo? Então, assim, uma pessoa que fazia circo, né, subia em tecido e dançava quase que a noite toda, de repente eu tô Parece que a energia foi embora. não quero sair mais, não quero fazer mais nada, não, quero ficar deitada aqui, sabe? Então, essa indisposição me pegou bastante. O ganho de peso, né? O ganho de peso, esquecimento de algumas palavras, sabe? Troca de palavras, que é tipo assim, tem um enevoamento, né, na nossa mente, que a gente não entende. Então, assim, eu busco muito saber desses sintomas. Então, eu procuro muito saber sobre o que estão falando sobre o assunto. Então, assim, eu percebi que eu ganhei... Eu percebi em mim esses ganhos de coisa. Esse ganho de coisa não, Essas mudanças, essas né? mudanças. Essas mudanças que foi o ganho de peso, o enevoamento, né? Que a gente não percebe o que está falando. Igual no caso aqui, eu esqueço palavras e, de repente, eu estou aqui pescando, meu Deus, o que eu queria falar mesmo, né? A pochetezinha, a indisposição, é isso. De repente você vai se olhar no espelho e falar, peraí, né? A Parece que roupa não, não serve. parece que não sou mais eu, Não né? sou Eu mais percebo eu. também nela eu não diria um descuido, mas um cuidado menor, até com a própria aparência, às vezes. Eu brinco muito com ela, vamos lá, para aquela coisa toda. E isso acaba Faz parte da também refletindo indisposição. um pouco, porque você fica assim, ela sempre fala muito disso. Pô, eu tinha uma disposição danada. E é natural que aí é a hora que você tem que ter um pouco de maturidade, respirar e tal, porque no pacote completo que é esse lance de relacionar, já que nós estamos falando especificamente sobre isso aí, você naturalmente tem também suas dúvidas. Pô, será que o problema sou eu? Será que a coisa é comigo? Como é que é isso e tal? Mas você tem que ter o cuidado para que não seja mais um fator para desestabilizá-la, para que ela não fique... Não é, ainda tem que perder tempo justificando e conversando. Então, assim, não é fácil, não. Não é Eu fácil, é diria uma que fase muito realmente é complicada. preciso você... como eu já sou bem maduro, eu venho de um tempo em que eu era molequinho, indo para a adolescência, em que tinha uma propaganda Brasil, ame ou deixe. Então, no caso, quando surge uma situação dessa, você ama ou deixa, porque conviver como se nada tivesse acontecendo não é o normal. Aí, como eu não quero Tem que ser deixá-la, compreensível e vamos ser impulsionar, né? complementar, a Para o gente melhor ama, caminho, então né? vamos Irritada tentar também. ajudar, né? Eu comecei a ficar muito irritada. Eu sempre fui extremamente calma, pacífica, e de repente eu estava soltando os cachorros e brigando. Parece que a gente fica sem e filtro, brava, né? Assim, sem filtro. Fica. Quando vê, já falou, já Tem que soltou. falar alto, né? Tem que Brava, falar alto e tudo mais. esbravejando. Problemas que às vezes a gente fala, mas não era assim. Quem Como que é essa assim, né? louquinha aí? E aí você tem que... E é uma coisa Tá, pendurou espontânea de mesmo, cintura. assim, eu também tô sentindo isso, né, assim, parece que você perde o filtro, assim, coisas que você tolerava, e quando você vê, já falou. Não, isso aqui eu não tolero E às mais. vezes, não sei o caso de outros casais, mas há uma desproporcionalidade um pouco, mas eu acho que, é lógico, cada um é uma pessoa, tem um jeito, né? E como eu não passei por... Se não foram traumáticas em mim nenhuma dessas mudanças. Pode ser que tenha acontecido que a coisa de uns 10 anos, portanto, eu tenho 64, fiz dia 4 de novembro. Então, eu estava ali com os meus 53, 54, eu tive uma separação muito traumática, muito complicada. E pode ser que, talvez esse processo que nos homens é andropausa, né? Não sei. Pode ser que
tenha sido uma coincidência, mas eu não senti nada de diferente, porque eu estava tão envolvido num processo muito complicado, né? Talvez o foco total foi para aquela Fosse aquilo situação ali e também, tal, né? pode ser que seja. E aí veio a pandemia também, a coisa de É, 5 anos tudo atrás. isso. Para mim, a pandemia foi, por mais paradoxal que pareça, mas foi ótimo, porque eu saí efetivamente daquele processo. Foi quando eu realmente, pela necessidade de cuidar da minha mãe e cuidar até da minha própria ex-esposa, que passava por um processo também de recuperação, e as minhas filhas, pai, será que dá para o senhor ajudar a cuidar da minha mãe? Aquela coisa Aí você tem que complicada de achar, né, a tem que força. achar uma força, né? E aí eu fiquei ali cuidando de todo mundo. Nesse processo eu terminei o relacionamento e de repente estava tranquilo ali, realmente focado mais na minha presença comigo mesmo e no cuidado com essas pessoas. Aí foi quando ela surgiu, né? E aí eu começo de uma forma mais Surgiu. leve, né? Iluminou o caminho. Começou de uma forma mais leve, aquela coisa toda. Então, eu digo que isso, para mim, não teve efeito, essas mudanças no tempo, realmente. Eu até hoje, eu não sinto essa mudança, não estou dizendo que eu não tenho autocrítica de avaliar o que eu posso melhorar em mim, que o parâmetro é outro, o tempo é outro, a gente desacelera algumas coisas, os planos da gente sofrem alguma alteração, a gente fica um pouco mais lento com algumas coisas, tudo bem. Mas no tocante à minha saúde, eu não senti mudança nenhuma até hoje, sabe? Eu tenho total disposição para tudo, normal, sem nenhum problema. E ainda tem uma coisa muito importante, Lu, que é o entusiasmo com um novo projeto. Surge um novo, eu estou preparando para gravar um novo material, eu estou parecendo um menino. Hoje, antes de vir para cá mesmo, eu já estava envolvido com reuniões, essas coisas, estou todo assim. Então, assim, há esse descompasso, particularmente entre a gente, como pode haver entre outros casais. E pode acontecer também do homem meio que desacelerar e a mulher está no pique, acontece, a gente conhece algumas pessoas. E Mas tem homens aí, que às vezes, né, chega às vezes a calvície, ou ele isso, começa a ver, né, a pele de repente é, mudando, e aí é. vai abalando a Isso, autoestima, né? exatamente. Eu já não tenho esse problema, porque volta e meia alguém chega para mim e pergunta: você não quer mexer em alguma coisa? Eu falo: não, para mim tá tudo bem. Eu falo: estou me sentindo bem, tá tudo tranquilo. O Isso é que cabelo há importa, muito né? tempo começou a cair, para mim já está até no tamanho que eu acho que está muito. Eu gosto realmente de deixá-lo mais baixo. Eu acho que a solução, então, aí é ficar sempre atento a isso, que é uma coisa muito séria para as mulheres, eu percebo isso. Percebi nela, né? Porque É uma coincidiu reviravolta, né? que nós chegamos nesse processo, eu estava junto com ela. E é tentar ter toda a paciência e, se você ama, você realmente vai buscar essa compreensão e vou dizer que no final vai estar tudo certo, mas até aqui está tudo muito bem. Ah, É, que bom. tá tudo Vamos bem puxar um mesmo. pouquinho para a imagem, para a carreira, né? Porque Uhum. acaba que quando a gente vai vivendo esse processo interno, a imagem também se perde, né? Até nós fizemos um processo que foi bem divertido, se não assistiram, assistam. Sim, sim, foi muito bom. Né? Fui lá, como eu costumo dizer, invadi o guarda-roupa da Patrícia para a gente poder ver o que fazia sentido, o que não fazia. Eu só Sim. conduzo, eu não tiro nada, eu só conduzo, porque a gente precisa, assim, fechar ciclos, né? Entender o que precisa ficar para trás, para a gente poder estar inteiro nessa nova fase, se ver com outros olhos, né? Então, a gente vem falando muito de transições, porque eu falo que realmente impacta a imagem, né? E Carlinhos tem uma carreira, né, longa e linda na música, Patrícia, cantora maravilhosa, além disso, é psicóloga, é personal trainer, né? Multi essa mulher, né? Então, assim, como é que vocês sentiram o impacto na imagem, né? Assim, e também, claro, na carreira, já que até é uma carreira que depende muito disso, né? Sim. Eu falo que em todas é importante, mas algumas o impacto é maior, né? Como a carreira artística. O impacto na imagem. É tipo assim, ele falou da sarcopenia, né? Começou a aparecer em mim porque também eu fiquei parada porque eu quebrei meu joelho. Aconteceram várias coisas nessa fase. A pandemia, né, que a gente já ganhou um pouquinho de peso, mas eu ainda estava me exercitando em casa, eu ainda tinha energia, eu me sentia com muita energia. Aí eu foi em 2020, né? Pandemia 2021. Quando foi em 23, eu quebrei meu joelho e passei esse ano de 23 todinho parada e engordando. E com esses sintomas da perimenopausa, né?
que é a indisposição, uma certa depressão, e essas mudanças no corpo, e sarcopenia, e o colágeno já não é mais o mesmo, né? E tipo assim, cadê a proteína? E a gente lutando para poder ganhar, Até brinco, ganhar a uma gente fala assim, massinha colágeno muscular. volta, não vai Pois embora. é, eu fico olhando a pele da minha filha e falo assim, nossa, colágeno, assim, Ai, que linda. desejando a pele dela. Mas assim, o que aconteceu nessa fase foi é, que acho que é a junção de todas essas coisas que me fizeram, né, tá do jeito que eu tô hoje, né, um pouquinho mais gordinha, mas assim, até que depois que você passou lá em casa, né, e deu as dicas sobre as roupas, né, sobre o que eu deveria jogar fora, o que eu deveria mudar, inclusive eu joguei as coisinhas que a minha mãe me dava fora, devolvi para ela. Então assim, foi muito bom esse para dar uma levantada no meu ânimo, sabe? E assim, tomando uns remedinhos também, né, para dar uma melhoradinha. E hoje eu me sinto com um pouquinho mais de energia, né? A ajuda do Carlinhos também foi muito boa. Então, eu voltei às atividades físicas, voltei a fazer meu patins, né, a cuidar mais desse lado do trabalho, porque no patins eu tô buscando essa carreira, né, de como personal trainer dar aulas de patins para crianças. Ai, que e legal. e tô melhorando. Vai achando o caminho, Sim, né? eu tô com muita disposição para poder aprender mais, crescer mais. Eu tô com essa disposição Que de maravilha. buscar. E você, Karine, como é que foi assim, essa relação, né, com a imagem, na carreira, né? E tudo isso foi tranquilo também? O resto você disse que foi. Foi, mas há um detalhezinho pequeno, procurar ser o mais breve, porque foi algo que mexeu um pouquinho. Foi quando realmente, ainda na década de 1990, foi quando meu cabelo começou a modificar. Eu tinha um cabelo grande, farto, né? Uma E fui franjona. fazer. Aí o cara que cortava meu cabelo falou: Olha, tô achando que tá ficando meio assim, tá caindo um pouco. Aí quando eu fui para aquela carreira de sucesso, tá? Eu lembro que eu estava num programa de televisão, programa da Xuxa, e o Edson Freitas, que era o cabeleireiro dela, me chamou, era o cabeleireiro que estava sempre lá, me convidou para ir no salão dele, falou: Olha, acho que você deve começar a pensar na possibilidade do implante, alguma coisa, já ir pensando que vai cair. Naquele momento eu fiquei assim, falei: Não, mas será? Essa coisa do cabelo, se é a moldura da face da gente, será? E aí eu voltei para o hotel pensativo, mas durou aquela tarde. Depois, como sempre, eu já te falei, né? Eu olhei e falei: Bom, se cair, eu vou ficar careca. Eu não vou fazer implante, eu não vou fazer essas coisas, porque não me afeta tanto assim. Aí foi seguindo e realmente foi caindo, caindo, caindo. Sou o único da família, não tem nenhum primo careca. Engraçado, e meu pai É, não era, mas acontece. E aí eu estava fazendo trabalho com Bruno Marrone, coisa de uns 8 anos depois. O cabelo ainda. Quem assiste. Tem uma música que a gente gravou com a banda P.O. Box, que é Em Busca do Sim, além de uma versão de Papo de Jacaré também, que eu canto com a minha parceira Fabiana, tá por aí na internet. Eu ainda tenho cabelo, estou com a blusa amarela, isso foi em 2008. Mas, coincidentemente, naquele ano eu fui convidado para fazer back vocals lá com o Bruno Marrone. Eu estava me afastando da banda efetivamente, estava só terminando os projetos. Aí eu fui para atender um fim de semana e acabei ficando 2 temporadas. E foi a primeira vez que eu decidi rapar mesmo. Ainda tinha cabelo, mas eu falei: Não, eu vou ver como é que fica esse negócio. E pela primeira vez eu passei a máquina e achei legal. foi libertador? Gostei do que eu vi, né? Falei: Caramba, já que é assim, vai ser assim. Eu adoro, porque ainda mais agora eu estou mais maduro, gosto muito de botar uma bandana, um boné para trás, ou simplesmente ir lá e colocar os meus óculos, que faz parte do visual, né, por causa do astigmatismo, e a barba branca aqui, fica com o meu visual rock and roll, tá tudo bem. Então, assim, durou pouco. Agora, sem dúvida alguma que dizer que de vez em quando você olha assim, você olha uma foto antiga, como é que seria? Às vezes passa meio assim, rápido. Dá aquela vontadezinha de Você mudar, pensa: mas será? Você fica meio curioso. Será? Se eu fosse tentar alguma coisa. Mas é como eu falei, eu sempre tive essa facilidade em aceitar as coisas a passagem do acontecendo no tempo. momento, sem nenhum problema. Eu costumo dizer sempre: eu tenho a idade que o tempo me deu, nem mais nem menos. Às vezes as pessoas falam que eu tenho menos do que pareço,
eu agradeço, mas não me envaideço. Quando alguém pode, ainda não aconteceu, mas alguém dizer, nossa, está parecendo que você tem uns 10 anos mais velho, também não vou me enfurecer, porque eu tenho a idade que o tempo me deu e pronto. E tem certas coisas que a gente ouve que a gente precisa aprender a filtrar, né, gente? Tem Porque que aprender. a gente sempre vai receber comentários. Tem pessoas que não estão muito satisfeitas com a imagem delas e quer te levar para aquela onda, né? Não, ele não pode envelhecer, não, que tem mais feio, que tem esquisito, essa barriga, esse troço aqui. Eu falo Faz aí. um botox aí, Tô né? assim, desse jeito, e tá bom demais. E outra coisa, sempre tem alguém que vai gostar daquilo que vê. Às vezes, a gente olha para alguém, tem um olhar de avaliação que é muito próprio da gente. E alguém até olha e fala, não é tudo isso que você está achando, não. Mas a mesma acontece de lá para cá, não é verdade? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, você olha para as pessoas com o olhar da alma. Olha realmente, porque as pessoas são sempre mais do que a aparência pode mostrar. Então, é isso que é o E aí, mais vamos importante. conectar o interno e o externo para mostrar o seu brilho que está lá dentro, né? Exatamente. Que é o que justamente eu proponho no Método Efeito Diamante. Exatamente. E é muito importante nesse momento, assim, trazendo um pouquinho aqui, né, para esse alinhamento da imagem, é importante, assim, a identidade estar bem clara, né? A gente entender que nós temos um eixo, Exatamente. mas ele vai sendo alterado um pouquinho, né, à medida que a gente avança para essa nova fase, porque é uma nova fase, não adianta. E ali a gente começa a ver a vida com outros olhos. Eu falo assim, que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, soubesse o que eu sei hoje, com clareza, Exatamente. lá atrás, com o corpinho de, né? A gente sempre faz essa brincadeira. Então, a gente precisa realmente ter consciência dessa identidade, alinhar com o externo, então fazer aqueles ajustes, sim, no próprio guarda-roupa, né? Que foi uma coisa que a gente fez lá, para que aquilo que faça sentido realmente fique. E o que não faz, saia, para que a gente dê lugar ao novo. Isso. E olhar com bons olhos, né? Que foi uma coisa que a gente conversou muito também, assim, meu corpo está mudando, de repente não tem aquele colágeno que tinha antes, mas tá tudo bem. Né? Eu posso fazer alterações, tem gente que fala assim, você é contra as interferências estéticas? Porque às vezes eu falo disso, né? Não, eu não sou contra. Eu sou contra a partir do momento que elas tiram a sua identidade. Exatamente. Como eu vejo, por exemplo, algumas harmonizações faciais que falam, não, esse formato aqui que é bonito, põe em você. Não, opa, peraí. Não é assim, né? Não é é bem assim. Isso é sério, né? Ou então assim, eu quero tirar essa ruguinha ou aquela. Você vai se sentir bem, ok, mas meu conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Brincadeiras à parte, assim, a minha dica é, se você se sente bem, desde que você não perca a sua identidade, porque lá na frente tem um preço que vai ser cobrado. Exatamente, eu acho que você é bem mais e deve buscar ser mais do que só a sua aparência física. Você falou uma coisa muito certa, se a gente tivesse a cabeça que tem hoje com aquele corpo lá atrás, mas aí que tá, não teremos, né? Então, que você aproveite essa maturidade que você tem hoje para poder ampliar a sua visão sobre outras coisas boas que você tem. Então, a gente tem a mente sã no corpo são. Sempre crescemos ouvindo isso. Que bom que você tem a mente sã, o corpo são e a espiritualidade sã também, por exemplo. Então, você vai abrangendo mais possibilidades e aí a bênção da maturidade te permite isso. Você olha melhor para os lados, tem mais paciência, você valoriza menos coisas que lá atrás te deixavam chateado, você descobre novas coisas que te fazem realmente ver, pô, não é tão complicado assim. Então, eu acho que você tem que levantar todos os dias e imaginar que você vai enfrentar todo tipo de gente. É o grosso, é o bonzinho, é o crítico, é o amoroso, é o apegado, é o desapegado. E qual que é a primeira pessoa que você vai encontrar? É você ali no espelho, você tem tudo isso. Então, você, à medida que você vai observando, vai tentando se filtrar, você vai se melhorando. E aí é o que eu acho, sinceramente. Você só alcança isso com essa maturidade que você falou. Então, que bom. Vamos aproveitar, né? E trazer isso. A conexão com a espiritualidade é muito importante, muito né? importante. Tem me conectado mais também. Realmente, ela dá uma base boa, um equilíbrio melhor para a nossa vida. É que a gente é esse todo, que às vezes a gente ignora uma parte, né? A gente olha uma parte e ignora a outra, né? Exatamente. Patrícia, que dica que você daria, assim, para quem está se preparando para entrar nessa fase, ou que já está, né? Assim, Dica? dicas
Porque eu acho que assim, você Sim. está ainda passando por Que alguns que desafios, eu né? tenho feito, né, para O dar que uma você tem feito melhorada? para amenizar, né? Sim, a gente vai ao médico, né, para ver como é que estão as taxas de hormônio, nosso estrógeno, nossa progesterona, foi o que eu fiz, né, eu busquei essa informação com o médico e a médica me passou, né, progesterona, me passou estrógeno para a gente dar uma dosada para ver o quanto melhoraria. E realmente melhorou. Melhorou bastante, mas assim, poderia, a gente ainda, eu tenho que ajustar ainda, porque a gente está em período de ajustamento, porque não é assim de cara, né, vai lá, Uhum. remédio e solucionou, não é assim. Então, assim, tem que ver a dosagem certa, então a gente tem que ir com frequência, né, voltar lá às consultas para que ela possa dar a dosagem certa e assim, e é tudo na conversa. Tipo assim, como é que você está? Melhorou isso? Não melhorou? Piorou? Não piorou? Então, assim, a gente está ajustando ainda a questão da quantidade de hormônio que fica bom pra gente. Então, assim, uma das coisas é isso, né? A espiritualidade, eu tenho orado mais, eu tenho feito minhas orações, sabe? Ajuda bastante. E também uma certa conformidade, porque eu não sou das que vai fazer plástica, né? Ou algum outro procedimento. E, assim, a conduta do Carlinhos tem me ajudado bastante nessa questão de aceitação. A idade chegou, né? A idade Uhum. chegou e tá tudo bem, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, né? Tipo assim, essa loucura que as pessoas têm, tipo, nossa, eu tenho que aparecer sem nenhuma ruga. Sabe, não é isso. A vida não é assim, não precisa disso. Né? Apesar de estar todo mundo buscando por isso, né? E aí você se sente meio um peixe fora d'água, mas você tem que ir ajustando com a sua espiritualidade, né? Com o seu parceiro, que tá tudo bem. E E se tá você tudo não bem tem o mesmo. parceiro, você vai, como o É, Carlinhos falou, você né? mesmo, É você você, mesmo, você e você e você a sua mesmo. fé, né? É, Se você acredita. você com a sua imagem na frente do espelho. Tá tudo bem. Então, assim, eu já me vi. Antigamente eu ficava assim, meu Deus, a ruga e o colágeno e tal. Eu tô assim, um pouquinho mais assim, tipo, tá tudo bem, né? Não é o fim do mundo, sabe? Então, assim, Uhum. eu busquei esse ajuste porque a gente beira quase uma loucura, né? Falei, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e fica aquela uma busca desenfreada por alguma solução que eu não vou fazer procedimento estético. Não tenho É essa uma escolha, pretensão. né? É uma Eu escolha. escolhi não fazer e aceitar. Tá tudo bem, sabe? E Uhum. esse tá tudo bem é o que vai fazer a gente caminhar bem, É o que faz né? a Tá tudo diferença, né? certo, é o que vai fazer a Porque a gente diferença. vive hoje uma cultura da perfeição aí, né? Que é Não, mostrada nas redes sociais. Parece que a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo é sim, lindo. sim. Mas, na verdade, assim, acaba sendo uma escravidão, né? Uma caixinha que É uma muitas pessoas acham que escravidão. tem que se encaixar ali, que tem que estar naquele padrão, né? A gente precisa. É uma bandeira minha também, assim, vamos tirar a caixinha da história, né? Vamos libertar as pessoas A dessa. vida real é a vida que a gente vive fora das redes, né? É. É. E eu não sou Inclusive, muito de rede também. inclusive tem Desculpa muita te coisa interromper. boa na Tem. vida. Tem coisas difíceis, você tem que lidar com relacionamentos, com dificuldades, com os boletos, né, tudo mais. Essa é a vida real. Mas é exatamente a busca para solucionar esses problemas que torna a vida muito mais leve, mais tranquila, né? E eu acho que quanto mais você está bem na sua vida real, mais autenticidade você vai passar para a sua vida nas redes. Porque eu, por exemplo, nunca fui muito afeito a isso. Não tenho vários casos de seguidores, mas os que estão lá são realmente reais, são orgânicos, Fiéis, né? construídos, fiéis e compartilham comigo essa realidade, né? Aproveita e chama para suas redes. Claro, então quem quiser me seguir, vai lá, é só digitar @Carlinhos P.O. Box, que você vai me achar, e eu tenho lá as minhas reflexões, as minhas novidades no ramo da música, tá vindo mais coisas por aí, então ali eu não sou aquele cara profícuo demais, mas eu sempre estou postando alguma coisa ali e eu não abro mão dessa autenticidade que nós estamos falando aqui, porque essencialmente eu sou assim. O que eu não faço é compartilhar sofrimento, qualquer intimidade, dificuldade, porque eu acho que aí as pessoas não precisam disso. Basta que saibam que a minha vida real ela é igual de todo mundo, com idas e vindas, altos e baixos, né? Mas que, acima de tudo, eu sempre estou buscando esse lado bom da vida, porque é o lado que realmente nos interessa. É Muito isso. É. bom. Patrícia, chama aí para suas redes Então, também. apesar de eu não ser muito afeita às redes sociais, meu Instagram é @Patrícia
Andrea.oliveira. Né, eu também estou na carreira de música com o Carlinhos, né? A gente faz nossos projetos, nós temos nossos projetos de música. Eu sou psicóloga, eu atendo online, e eu estou nessa fase aí de educação física que é dar aula de patins, né? Então, procurando, vocês nos encontram nessa @patriciaandrea.oliveira. Maravilha. Então, ó, deixando aí, né, fazendo um resumão aqui, já trazendo um pouquinho do olhar, né, do método Efeito Diamante, eu acho que um dos pontos importantes aí, então, é você aceitar, aceitação, né, essa nova fase. Está tudo bem. E você se vê com bons olhos, começar na Sim, autoimagem. Né? É a minha imagem de agora. Eu tô com essa cara, essa aqui é a cara que E eu se vou me cuidar, apresentar e tá né? tudo bem. E se Sem cuidar. não se cuidar, né? Sem Alimentação, Sim. né? Os cuidados com as Exatamente. reposições hormonais. Não brigar contra. Alinhando essência, aparência e comunicação. Exatamente, sem ilusões. Não é que a vida, como o mundo de Poliana, está tudo certo. Não, a gente sabe que tem tranqueiras. Mas eu me encontro hoje na melhor fase da minha vida. Porque é assim que é, cada fase que a gente vive. Então, vamos curtir, vamos viver. Tenho os meus filhos maravilhosos, que é uma bênção incrível. Tem uma pessoa incrível do meu lado também. Tenho uma carreira, tenho centenas, milhares, milhões de pessoas que curtem meu vídeo, que vão por aquilo que eu falo. Então, eu tenho que ter o cuidado de sempre passar essa imagem positiva. E aí eu volto a falar para fechar. A maturidade é uma maravilha nisso aí, né? Então, é isso. Obrigada, meus amigos, por abrilhantarem aqui esse episódio, trazer tantas Agradeço. reflexões agradeço. importantes, Eu né? vou dizer para o pessoal que nós temos o cuidado da Lu com isso aí. Ela tem uma produção incrível, tem um cara incrível aqui, o Rodrigo, que deixa tudo ajustado, e eu gosto disso porque a gente está passando essa imagem para cá, mas tem alguém cuidando nos bastidores, né? Então, Muito importante. parabéns pelo programa, parabéns pela sua produção e estamos juntos. E acompanha aí o ecossistema do Efeito Diamante, né? Então tem aqui o Isso. Conexão Diamante, as aulas ao vivo que é o Vem Brilhar, tem muita coisa vindo aí. Já se inscreve no canal também, já acompanha meus amigos queridos aqui também, que tem um trabalho lindo. Isso. E Lu, você falou uma coisa interessante, as pessoas reclamam muito, meus gestores, meus assessores, que eu não fico pedindo as pessoas me seguir, mas é porque eu acho que tem que ser tudo tão natural, mas olha, vão lá no @Carlinhos P.O. Box, curtam, compartilhem e me sigam. Agora não vou isso levar aí. bronca dos meus Spotify. produtores mais não. E eu quero fechar com um pequeno texto, só para a gente deixar uma reflexão a mais aí no ar, depois de toda essa riqueza de conteúdo que nós tivemos aqui hoje. Lembre-se, a vida aos 40 não é sobre envelhecer, é reencontrar, ressignificar, reescrever. É sobre olhar para o próprio corpo com verdade, com gentileza e coragem. E entender que a autoestima não é sobre te perceberem, é sobre como você se percebe. É como se permite florescer nessa nova fase, que é o começo de uma versão muito mais aprimorada. Isso. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.